Nabucodonosor faz uma estátua de ouro de 60 cavalos de altura, para que todo o povo que está na Babilônia viesse se prostrar diante dele. Mas tem 3 jovens que não se prostou e não se prostrava diante dessa imagem, porque esses 3 jovens tinham um Deus que era sobre a vida dele e tinha uma certeza: ainda que o rei jogasse na fornalha ardente, ainda que o rei jogasse no fogo, o Senhor estaria com ele. Então o rei decreta que todos que não se prostrar diante dessa imagem viesse ser lançado no fogo. E ali Mesaque, Sadraque e Abednego não se prostra diante dessa imagem para mostrar para o rei Nabucodonosor que ele tinha um Deus que era sobre a vida dele, que era com ele o tempo todo, aonde ele fosse, onde ele passasse, o Senhor era com ele. Então, porque Deus, a palavra de Deus diz: adorai somente a ele e mais nenhum Deus estranho, mas nenhum Deus estranho. Assim como o rei estava adorando um Deus que não existe, um Deus estranho, um Deus que não fala, um Deus que não anda, um Deus que não vê, um Deus que não faz sinais, um Deus que não opera maravilhas. E assim todo o povo se prostrou diante dessa imagem, diante dessa estátua, e o adorou. Quando a buzina tocou, quando as harpas começaram a cantar, os hinos começaram a tocar, todos ali se prostraram, mas menos Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram, porque ele tinha um Deus e não podia adorar outro Deus estranho, não podia se prostrar diante de um Deus que não falava. Então ele resolveu ficar de pé. E ali veio os caladeus e disse: mas rei, esses 3 jovens não estão se prostrando diante da tua estátua, mas no decreto, mas não está escrito que o Senhor não decretou que quem não se prostrasse seria lançado na fornalha ardente, na fornalha de fogo. E ali o rei manda lançar os 3 na fornalha. Mas só que Mesaque, Sadraque e Abednego estavam dizendo: pode me jogar lá, mas o Senhor estarás comigo. Pode me jogar, mas o Senhor vai passear comigo no meio daquela fornalha, e eu vou sair daquela fornalha sem cheiro, sem arranhão, sem queimadura e sem nada. E eu vou mostrar para o povo que o Senhor é na minha vida. E assim Mesaque e Abednego, Mesaque, Sadraque e Abednego foram para a fornalha. Eles jogaram os 3 dentro da fornalha. E ali aparece 4 homens passeando no meio. O outro era o Senhor, que estava passeando no meio daquele povo. Estava passeando no meio dos 3. E ali um dos homens vê que há algo diferente, há algo estranho dentro da fornalha. Mas o rei diz: mas não lançou por 3? Como é que tem 4? E ali o rei vê que Deus é na vida daqueles 3 jovens e manda chamar para fora. E quando chama, fala: vive o Senhor Deus, não há outro Deus a não ser o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. E ali o rei vê verdadeiramente que há Deus que há um Deus sobre a vida de Mesaque, Sadraque e Abednego. E ali ele decreta uma lei para que ninguém viesse zombar do Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, que não viesse blasfemar do Deus dele, que quem blasfemasse, quem falasse mal do Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego seria lançado na fornalha, seria morto. Porque verdadeiramente ele pôde ver que Deus era na vida de Mesaque, Sadraque e Abednego, e eles não negaram a sua fé, eles não negaram o seu Deus. Mesaque, Sadraque e Abednego não se prostrou diante de imagem, não se prostrou diante de estátua de ouro para agradar o rei, mas ele ficou de pé para mostrar ao rei que Deus é todo poderoso, somente a ele
que pode se prostrar, somente a Ele que se deve adorar. E assim Ele fez. E assim Deus passeou com ele. Jesus passeou. Então o anjo, ele fala, então o anjo, Deus enviou o anjo para que ele livrasse da morte, para que livrasse do fogo. E ali o Senhor passeou com Mesaque, Sadraque e Abednego no meio do fogo, e todos saíram sem um arranhão e sem cheiro de fumaça. É assim que Deus faz, é assim em nossa vida, quando nós somente se prostramos diante de Deus, que nos criou, nos deu vida, fôlego e saúde. Somente a Ele que nós devemos se prostrar, e vitória alcançará a nossa vida, bênção chegará na nossa vida. Então, onde nós passar, o Senhor passará conosco. Se nós passar pela água, o Senhor passará conosco. Se nós passar pelo fogo, o Senhor passará conosco. Porque o Senhor é que nos livra do mal. Pode até alguém tentar contra a tua vida, tentar te fazer alguma coisa, mas o Senhor estará contigo, te livrando de todos os perigos. Assim como Mesaque, Sadraque e Abednego foi livre, eu e você também pode ser livre. E Deus estará sobre a nossa vida, nos capacitando, nos guiando, nos fortalecendo. Deus é contigo. Cria e receba a bênção e tome posse.